Você teria coragem de encarar o espelho do banheiro depois da meia-noite, sozinho, em silêncio absoluto? Essa é uma pergunta que pode parecer simples, até boba, mas quando a escuridão envolve a casa e o único som que você ouve é o da própria respiração, algo muda. O espelho, que de dia parece apenas um objeto comum, à noite ganha uma aura diferente, quase viva. E é nesse momento que muitas pessoas afirmam sentir algo estranho, como se houvesse mais do que apenas o reflexo olhando de volta. Hoje, você vai conhecer a história assustadora de uma menina que viveu uma experiência que marcou para sempre sua vida. Ela não estava em uma casa abandonada, não estava brincando com rituais ou invocando forças ocultas. Tudo aconteceu em um simples banheiro, o mesmo lugar onde você vai todos os dias, o mesmo espelho que parece tão inofensivo. O que torna essa história ainda mais arrepiante é o fato de que ela acreditava ver, claramente, o próprio diabo refletido diante de si. E se você pensa que isso é apenas imaginação, prepare-se. Aqui no canal Pesadelos Reais nós reunimos relatos que vão muito além das explicações fáceis. São experiências que desafiam a lógica, que fazem até os mais céticos repensarem o que acreditam ser possível. Cada história contada aqui é um convite para você explorar os limites do medo, para se permitir encarar aquilo que a razão não consegue explicar. Mas antes de mergulhar nesse relato, eu quero que você faça um pequeno exercício mental. Feche os olhos por alguns segundos e imagine, você está sozinho no banheiro da sua casa, a luz é fraca, talvez apenas a lâmpada amarelada iluminando parcialmente o ambiente. Você encara o espelho e, por um instante, tem a sensação de que o reflexo não está acompanhando exatamente seus movimentos. Você mexe a cabeça para o lado, e por uma fração de segundo, jura que o reflexo demorou a responder. O coração acelera, as mãos suam e você tenta rir de nervoso, dizendo para si mesmo, é só cansaço, é só impressão. Mas no fundo, uma parte de você sabe que algo não está certo. Essa foi a realidade da menina cuja história vamos desvendar hoje. O espelho, para ela, deixou de ser um objeto comum e se tornou uma janela para o desconhecido. Cada vez que entrava naquele banheiro, sentia o peso de uma presença que a observava do outro lado, esperando o momento certo para se revelar. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Prepare-se para conhecer os sinais iniciais, os momentos em que o inexplicável começou a se manifestar, até o encontro final que a marcou para sempre. Uma jornada de medo, dúvida e terror, que pode mudar para sempre a maneira como você encara o seu próprio reflexo. Espelhos sempre exerceram um fascínio estranho sobre a humanidade. Em muitas culturas antigas, acreditava-se que eles não eram apenas superfícies refletoras, mas sim portais, passagens que ligavam o nosso mundo a realidades desconhecidas. Alguns povos evitavam colocar espelhos em quartos, temendo que durante o sono a alma pudesse se perder entre dimensões. Outras tradições diziam que quebrar um espelho trazia 7 anos de azar porque, ao quebrá-lo, não se destruía apenas o objeto físico, mas também o elo com forças invisíveis. Ao longo da história, relatos de pessoas que afirmaram ver mais do que a própria imagem refletida se multiplicaram. Há quem jure ter visto sombras atrás de si, vultos passando rapidamente ou até mesmo expressões que não correspondiam às que estavam fazendo. É como se o espelho fosse um palco onde algo tenta se manifestar, usando o reflexo como máscara. Esse é um medo que muitas pessoas carregam, mesmo que não admitam. Quem nunca, ao escovar os dentes tarde da noite, desviou o olhar do espelho para não se sentir observado? Quem nunca teve a sensação de que havia algo estranho no reflexo, um detalhe fora do lugar, algo que não conseguia explicar? Esses momentos, muitas vezes, são descartados como imaginação. Mas e se não forem? É nesse contexto que surge a história da menina que protagoniza este relato. Ela tinha apenas 12 anos, uma idade em que a imaginação costuma ser fértil, mas ao mesmo tempo uma fase em que a mente começa a distinguir o real do ilusório. Vivia em uma casa simples com os pais, um lar comum, sem nada de especial que indicasse que ali algo sobrenatural poderia acontecer. E, talvez por isso, a experiência tenha sido ainda mais perturbadora. Tudo começou de forma sutil. Em algumas noites, ao usar o banheiro antes de dormir, ela sentia um desconforto difícil de explicar. Não era apenas medo da escuridão, mas uma sensação de estar sendo observada. O espelho, grande, ocupava quase toda a parede acima da pia, e ela não conseguia evitar encará-lo. Sempre que o fazia, uma estranha inquietação tomava conta de seu corpo. Era como se o reflexo não fosse apenas dela, mas de alguém que estava por trás, esperando para se manifestar.
Os pais achavam que era apenas nervosismo ou fruto de histórias que a menina ouvirá na escola. Afinal, crianças adoram brincar com lendas urbanas, como a de Bloody Mary, a mulher que apareceria no espelho ao ser chamada 3 vezes no escuro. Mas, para a garota, aquilo não era brincadeira. Era algo real, intenso e cada vez mais assustador. Com o passar das semanas, os episódios ficaram mais frequentes. Não era mais apenas uma sensação vaga. Às vezes, ela tinha certeza de que o reflexo se atrasava. Outras vezes, percebia sombras que se moviam em segundo plano, mesmo quando estava sozinha no banheiro. O medo cresceu a ponto de ela começar a evitar aquele ambiente à noite, preferindo esperar até o dia seguinte para não precisar encarar o espelho. Esse é o problema que nos leva ao coração deste relato, a fronteira entre a mente e o inexplicável. Estaria a menina apenas impressionada com histórias e lendas, ou realmente havia algo sobrenatural acontecendo? O que parecia um simples desconforto se transformaria, em breve, em uma experiência aterradora. E é justamente nesse ponto que precisamos nos preparar, porque o que para ela começou como pequenas dúvidas, logo se tornaria um confronto direto com o que parecia ser a própria encarnação do mal. O próximo passo dessa história revela os sinais mais fortes, aqueles que não deixavam espaço para explicações fáceis. Agora que você já conhece o contexto e os primeiros sinais de algo estranho acontecendo, é hora de traçarmos um panorama do que realmente compõe essa história arrepiante. Relatos como esse costumam ter fases bem definidas, quase como se o sobrenatural seguisse uma sequência lógica até se revelar por completo. Com a menina, não foi diferente. A trajetória dela pode ser dividida em 3 momentos principais, cada um mais intenso do que o anterior, conduzindo a um desfecho que deixaria marcas profundas em sua vida. O primeiro momento foi quando os sinais começaram a surgir. À primeira vista, pareciam coisas pequenas, reflexos atrasados, sombras fugidias, uma sensação constante de ser observada. Era fácil descartar tudo como fruto da imaginação de uma criança. Mas para ela, esses detalhes eram suficientes para criar noites mal dormidas e um medo crescente. O segundo momento marcou a virada definitiva. Já não era apenas o reflexo que parecia estranho, mas uma figura concreta e assustadora que começou a se manifestar no espelho. Não se tratava de vultos ou ilusões rápidas. Era uma presença nítida, que se apresentava diante dela com traços demoníacos. Olhos vermelhos que brilhavam na escuridão, um sorriso cruel que desafiava a sanidade e uma voz sussurrante que parecia atravessar a barreira do vidro. Esse foi o instante em que ela acreditou ter visto o próprio diabo. O terceiro momento representa as consequências. Após o encontro direto, a vida da menina nunca mais voltou a ser a mesma. Ela passou a evitar espelhos, teve mudanças de comportamento que chamaram a atenção da família e desenvolveu um trauma que a acompanharia por anos. Para quem estava de fora, podia parecer exagero, mas para ela cada detalhe era real demais para ser ignorado. É essa linha narrativa que vamos aprofundar a partir de agora. Primeiro, vamos revisitar os sinais iniciais, depois mergulhar na noite em que o terror se manifestou em toda a sua intensidade, por fim, compreender como a experiência deixou cicatrizes invisíveis, mas permanentes. Prepare-se, porque daqui para frente cada detalhe se torna mais sombrio, cada cena mais difícil de esquecer. Tudo começou de maneira sutil, quase imperceptível, como se o próprio mal tivesse paciência para se infiltrar devagar na vida daquela menina. No início, era apenas um desconforto difícil de descrever. Sempre que entrava no banheiro à noite, sentia um frio estranho percorrer a espinha, mesmo quando a temperatura da casa era normal. O silêncio do ambiente, quebrado apenas pelo som de gotas caindo da torneira, fazia com que cada segundo se arrastasse como uma eternidade. O espelho estava lá, imóvel, refletindo sua imagem. Mas havia algo nele que a incomodava. Em certas noites, tinha a impressão de que o reflexo não reagia na mesma velocidade. Se ela piscava, parecia ver o reflexo piscar um instante depois. Se mexia a cabeça, o reflexo parecia hesitar, como se fosse um ser independente tentando imitar seus movimentos com atraso. Para uma criança de 12 anos, aquilo não era apenas estranho, era assustador. Com o tempo, os sinais se tornaram mais intensos. Certa noite, enquanto escovava os dentes, notou uma sombra passar rapidamente atrás dela. Assustada, virou-se de imediato, mas não havia ninguém ali. Quando voltou a olhar para o espelho, seu coração acelerou. A sombra parecia ainda estar lá, parada atrás de seu reflexo, imóvel, observando.
Em um piscar de olhos, desapareceu. Assustada, ela tentou contar para os pais, mas eles atribuíram tudo à imaginação fértil de uma criança. Disseram que talvez tivesse assistido a filmes de terror demais ou ouvido histórias assustadoras na escola. Mas para ela, não havia dúvida, algo estava errado naquele espelho. Com medo, começou a evitar o banheiro à noite. Segurava-se para não entrar sozinha, e sempre que possível, pedia que alguém a acompanhasse. Mas nem sempre era possível, e foi em uma dessas ocasiões que os sinais se intensificaram ainda mais. Ao encarar o espelho, notou que seus olhos não pareciam mais os mesmos. Eram mais escuros, quase como se não refletissem luz. Pescou várias vezes, esfregou o rosto, mas a sensação persistia. O reflexo a olhava de uma maneira diferente, como se não fosse apenas ela do outro lado. Esses detalhes, acumulados, formaram a certeza de que algo estava acontecendo. O banheiro deixou de ser um espaço comum e passou a ser um local proibido, carregado de tensão. Cada vez que entrava ali, a menina sentia que estava diante de uma ameaça invisível, algo que se escondia atrás do vidro, esperando o momento certo para se revelar. E esse momento estava prestes a chegar. Porque os primeiros sinais eram apenas o início de um horror muito maior, um prelúdio para o encontro que mudaria sua vida para sempre. Chegou a noite em que tudo mudaria. A menina, já acostumada a evitar o banheiro depois que todos dormiam, não conseguiu escapar. A necessidade a obrigou a enfrentar aquele lugar que agora parecia mais uma prisão do que um cômodo comum. A casa estava mergulhada no silêncio, e cada passo que ela dava em direção ao banheiro parecia ecoar como um aviso. O coração batia acelerado, e suas mãos tremiam antes mesmo de tocar a maçaneta. Ao abrir a porta, a sensação de frio foi imediata, como se o ambiente tivesse sido invadido por uma corrente de ar gelado. A lâmpada fraca iluminava mal o espaço, criando sombras nas paredes que pareciam se mover sozinhas. A menina tentou evitar olhar para o espelho, mas sabia que seria inevitável. Quando finalmente ergueu os olhos, o que viu a fez prender a respiração. No reflexo, algo parecia diferente. A princípio, era apenas a sua imagem, mas havia uma estranheza difícil de explicar. O rosto parecia rígido demais, os olhos fixos, como se o reflexo tivesse vida própria. Ela se aproximou, tentando entender, e foi então que percebeu. Os olhos refletidos não eram mais dela. Estavam mais escuros, fundos, e no centro havia um brilho vermelho intenso, que pulsava como brasas. Um arrepio percorreu seu corpo, mas ela não conseguiu se mover. Estava paralisada diante da cena. O reflexo abriu um sorriso, mas seus lábios não se moveram. O sorriso era alheio, cruel, um gesto que não lhe pertencia. Lentamente, os traços da figura refletida começaram a mudar. A pele parecia mais pálida, os dentes mais afiados, e o olhar, aquele olhar queimava como fogo, atravessando sua alma. Foi nesse instante que ela ouviu uma voz baixa, sussurrante, que não vinha de nenhum lugar do banheiro, mas do próprio espelho. Palavras incompreensíveis, arrastadas, que pareciam uma mistura de risada e ameaça. A menina levou as mãos aos ouvidos, mas o som continuava ecoando dentro de sua cabeça. Assustada, tentou se afastar, mas seus pés pareciam presos ao chão. O reflexo começou a rir, uma risada grave e distorcida que fazia as paredes tremerem. O sorriso se abriu ainda mais, revelando uma boca que se estendia além do natural. Era como se o próprio diabo tivesse encontrado uma forma de se manifestar através daquele vidro. Desesperada, a menina gritou, mas o som morreu na garganta. Nenhum barulho parecia atravessar aquela atmosfera densa. Com lágrimas nos olhos, ela fechou os punhos e tentou correr, mas por um instante teve a impressão de que o reflexo segurava sua imagem, como se não a deixasse sair. Foi só quando fechou os olhos e se jogou contra a porta que conseguiu se libertar, correndo para fora do banheiro. Ofegante, chorando, tentou contar o que havia visto, mas as palavras mal saíam. Os pais, assustados com seu estado, pensaram que fosse apenas um pesadelo ou uma crise de ansiedade. Mas ela sabia que não era. O que estava no espelho não era um sonho, não era fruto da imaginação. Era real. E a pior parte é que ela sentia que aquilo não havia acabado. Nos dias seguintes, o banheiro tornou-se um lugar proibido. A menina evitava entrar sozinha de qualquer forma. Mesmo durante o dia, quando a luz do sol iluminava o espaço, sentia que o espelho ainda estava à espreita. Às vezes, ao passar pela porta, jurava ouvir um leve sussurro, como se fosse chamada de volta.
Esse encontro direto marcou um divisor de águas. Não eram mais apenas sombras ou reflexos atrasados. Agora, havia uma presença definida, maligna, que se mostrará diante dela sem piedade. Era como se o diabo tivesse cravado sua marca naquele espelho, transformando-o em um portal de tormento. E, a partir desse momento, a vida da menina nunca mais seria a mesma. Porque quando o mal olha diretamente nos seus olhos, não há como voltar ao que era antes. O reflexo havia mostrado algo que não podia ser esquecido, e as consequências estavam apenas começando. Depois daquela noite, nada mais foi igual. O banheiro, antes um espaço comum da casa, transformou-se em um lugar de terror permanente. A menina recusava-se a entrar sozinha, e até mesmo durante o dia sentia calafrios quando passava pela porta. Era como se o espelho tivesse deixado de ser um simples objeto e se tornado uma presença viva, vigilante, capaz de se manifestar a qualquer instante. As mudanças em seu comportamento foram rápidas e intensas. A menina começou a perder o sono. Chorava durante a madrugada, afirmando que escutava sussurros vindos de dentro do banheiro. Às vezes, acordava suada, gritando que o reflexo a chamava pelo nome. Os pais, preocupados, tentaram convencê-la de que tudo não passava de pesadelos, mas sabiam que a expressão de pavor em seu rosto era diferente de qualquer sonho comum. Aos poucos, ela deixou de confiar no próprio reflexo. Evitava se olhar em qualquer espelho da casa. Ao passar diante de um, virava o rosto rapidamente, como se tivesse medo de ver algo que não deveria estar ali. A simples ideia de escovar os dentes diante da pia do banheiro se tornou insuportável. Muitas vezes, improvisava, usando um copo d'água no quarto para não precisar encarar o vidro. A família começou a perceber que não era apenas imaginação infantil. Outros sinais estranhos surgiram. A mãe, certa manhã, jurou ter ouvido um riso abafado vindo do banheiro, quando ninguém estava lá dentro. O pai relatou que a lâmpada parecia piscar sempre que entrava no cômodo, embora a instalação elétrica estivesse em perfeito estado. O clima na casa ficou pesado, como se todos fossem observados constantemente. Para a menina, a sensação era ainda mais intensa. Ela dizia que, quando passava pelo corredor à noite, conseguia ver uma sombra parada diante do espelho, mesmo de longe, como se alguém a esperasse pacientemente. Era impossível convencer-se de que estava segura. O impacto psicológico foi devastador. As notas na escola começaram a cair, já que a falta de sono e o medo constante a impediam de se concentrar. Os amigos notaram seu afastamento, e ela passou a se isolar cada vez mais. O reflexo demoníaco parecia tê-la marcado de uma forma invisível, corroendo sua paz interior e roubando sua infância. Mesmo quando os pais tentaram buscar ajuda espiritual, as coisas não melhoraram. Um padre abençoou a casa, mas a menina jurava que, durante as orações, via o reflexo sorrir para elas, zombando de qualquer tentativa de afastá-lo. Nenhuma reza parecia forte o suficiente para eliminar o que estava preso naquele espelho. Com o tempo, a situação se estabilizou de maneira estranha. O diabo do espelho não aparecia mais todos os dias, mas a ameaça permanecia. A cada vez que a menina criava coragem de encarar o reflexo, sentia que o olhar estava lá, escondido nas sombras, esperando o momento certo para retornar. Esse medo contínuo se tornou parte de sua vida, um fantasma silencioso que a acompanhava em cada movimento. E assim, a casa nunca mais foi a mesma. O banheiro deixou de ser apenas um espaço útil e se tornou um local proibido, evitado por todos da família. Até os visitantes percebiam a estranheza, relatando calafrios ou desconforto ao usá-lo. O espelho, grande e imponente, continuava lá, imóvel, mas carregando a marca do que já havia se mostrado. As consequências dessa experiência foram muito além do medo momentâneo. Para a menina, foi o início de um trauma que a seguiria por anos, moldando sua forma de enxergar o mundo e o sobrenatural. Afinal, como voltar a confiar em algo tão simples quanto o próprio reflexo, depois de acreditar ter encarado o mal absoluto através dele? E talvez essa seja a parte mais perturbadora da história. Porque não se trata apenas de um encontro isolado, mas de uma cicatriz invisível que permanece aberta. O espelho continua ali, e embora pareça apenas vidro e reflexo, ela sabe, e você também sabe agora, que talvez o que se esconde do outro lado nunca tenha realmente ido embora. Histórias como a da menina nos fazem refletir sobre algo que muitas vezes ignoramos, a linha tênue entre o que vemos e o que sentimos, entre a realidade e o inexplicável. O reflexo de um espelho pode parecer inofensivo, mas,
Quando olhamos mais atentamente, ele pode revelar coisas que não gostaríamos de ver, sombras do passado, medos ocultos ou até algo que desafia completamente nossa compreensão. No caso da menina, não se tratava apenas de medo infantil ou imaginação fértil. Cada detalhe que ela percebeu no espelho, os movimentos atrasados, as sombras, o sorriso cruel, funcionou como um alerta de que nem sempre estamos sozinhos, mesmo nos lugares mais comuns. E é exatamente esse ponto que precisamos considerar. Muitas vezes, o sobrenatural se manifesta de maneira sutil, esperando que acreditemos que é apenas nossa mente pregando peças. A história nos ensina também sobre coragem. Apesar do terror que sentiu, a menina enfrentou o que acontecia, mesmo que apenas para sobreviver à situação. Ela não se entregou completamente ao medo, mesmo quando parecia impossível escapar. Cada pequena ação dela, evitar o espelho, buscar ajuda dos pais, enfrentar o banheiro quando necessário, mostra que é possível lidar com o desconhecido, mesmo que apenas parcialmente. Além disso, há uma reflexão mais ampla que podemos tirar para a vida real. Nem tudo que parece banal é realmente inofensivo. Às vezes, precisamos prestar atenção aos sinais, ouvir o instinto e reconhecer quando algo não está certo. Ignorar pequenas advertências pode nos levar a situações muito mais complicadas do que imaginamos. E, acima de tudo, essa história nos lembra que o medo não é necessariamente nosso inimigo. Ele nos alerta, nos prepara e nos força a enfrentar aquilo que poderia nos consumir. O espelho da menina era mais do que vidro, era um portal para o desconhecido, um reflexo daquilo que muitos de nós evitamos encarar, o inexplicável, o aterrador, o que desafia nossa lógica. Então, da próxima vez que você estiver sozinho diante de um espelho, especialmente à noite, lembre-se desta história. Pergunte a si mesmo: será que estou pronto para encarar o que pode estar do outro lado? Ou será que, às vezes, o melhor é apenas virar o rosto e seguir em frente, ciente de que nem todo reflexo deve ser investigado? Se essa história já te causou arrepios, imagine o quanto compartilhar relatos como esse pode ampliar nossa compreensão do inexplicável. Aqui no canal Pesadelos Reais, cada vídeo tem o objetivo de trazer experiências que desafiam a lógica e despertam aquela sensação que todos nós sentimos, mas poucos ousam admitir: o medo do desconhecido. Agora, eu quero te convidar a participar ativamente dessa jornada. Se você se sentiu impactado pelo relato da menina e pelo que aconteceu no espelho do banheiro, deixe seu like. Esse gesto simples ajuda a fortalecer o canal, permitindo que mais pessoas tenham acesso a histórias reais de terror e sobrenatural, que muitas vezes nos fazem refletir sobre o que está além do que podemos ver. Além disso, se ainda não é inscrito, clique em inscrever-se. Ao fazer parte da comunidade, você recebe notificações de novos vídeos, garantindo que nunca perderá um relato assustador que pode mexer com a sua mente e sua percepção da realidade. Aqui, cada história é escolhida com cuidado, sempre com base em relatos verídicos ou experiências que deixaram marcas profundas nos protagonistas. E não se esqueça de deixar um comentário. Queremos saber a sua opinião, suas teorias e, se possível, experiências pessoais. Você já passou por algo que não conseguiu explicar? Já sentiu que algo ou alguém te observava em momentos de silêncio e solidão? Compartilhar suas experiências nos ajuda a construir um espaço seguro e, ao mesmo tempo, arrepiante, onde todos podem se identificar e refletir sobre os mistérios que cercam nosso cotidiano. Por fim, se conhecer alguém corajoso o suficiente para ouvir esse relato sozinho, compartilhe o vídeo. Muitas vezes, dividir essas histórias desperta discussões, reflexões e até mesmo novos relatos que podem alimentar nossa busca por entender o sobrenatural. Quanto mais pessoas se envolvem, mais forte se torna essa comunidade, sempre em busca de compreender o que se esconde além da realidade cotidiana. Então, lembre-se, ao interagir com o canal, você não apenas fortalece o Pesadelos Reais, mas também participa de um espaço dedicado ao desconhecido, ao inexplicável e àquele medo que todos nós sentimos, mas poucos admitem. Cada comentário, cada compartilhamento e cada inscrição é uma forma de manter viva a chama do terror real, aquele que nos faz questionar a própria percepção do mundo. Ao final dessa história, podemos perceber que nem sempre o que parece simples é realmente inofensivo. Um espelho, um objeto cotidiano, transformou-se em algo capaz de mudar para sempre a vida de uma menina. O medo, nesse caso, não era apenas imaginário, era uma presença concreta, algo que atravessava o vidro e deixava cicatrizes invisíveis em sua mente e em seu coração. Histórias como essa nos lembram da importância de respeitar o desconhecido. Nem tudo precisa ser explicado, nem tudo precisa ser compreendido.
Às vezes, o simples fato de existir algo que não podemos controlar já é suficiente para gerar aprendizado e cautela. O espelho do banheiro tornou-se um símbolo de mistério, de alerta e de respeito pelo que está além da nossa percepção. E para você, que assistiu até aqui, fica um convite. Olhe para seus próprios reflexos com atenção, mas também com consciência. Nem todos os portais devem ser explorados, nem todos os reflexos devem ser encarados por muito tempo. Há segredos que, se descobertos, podem alterar a maneira como percebemos o mundo e a nós mesmos. Lembre-se, algumas portas nunca deveriam ser abertas, e alguns espelhos nunca deveriam refletir o que escondem. A história da menina nos ensina que o sobrenatural pode se manifestar nos lugares mais comuns, e que o medo, quando real, é uma ferramenta poderosa de alerta. Por fim, leve essa história como um lembrete: nem todo reflexo é apenas você. E, às vezes, o que está do outro lado pode estar esperando por um olhar desavisado, pronto para marcar sua vida para sempre.